Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. Louvado seja Deus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como você entende? E isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. E estes, depois de lhe tirar a roupa, lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E o intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Somente até aqui. Amém. Podemos nos assentar dando glória a Deus pela sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Está entre nós a palavra do Senhor e eu oro agora para que o Espírito Santo possa nos mover e cada palavra que for dita aqui possa ministrar no seu coração esta manhã. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, eu faço isso com muito senso de temor e reverência na presença de Deus, para que não sejam as minhas palavras, mas que seja a palavra do Espírito Santo sobre a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós entendemos aqui, irmãos, que os samaritanos, os judeus e samaritanos não se entendiam uns com os outros. Se você virar a página na sua Bíblia, você vai ver uma época chamada intertestamentária, que passou cerca de 400 anos e pouco, irmãos, e aí teve uma mixigenação de raças. E esse povo começou a se desentender um com o outro. E hoje, infelizmente, ainda é o que chamamos guerra lá fora. É essa discussão, é esse desentendimento que, infelizmente, impera até os dias de hoje. E, irmãos, aqui nós vemos uma comparação, porque é muito fácil nós gostar de quem gosta da gente. É muito fácil nós perdoar aquele que faz falta para nós. É muito fácil nós nos cedermos para aquele que valha alguma coisa para a gente. Então é muito fácil nós fazermos isso. Nesse texto, irmãos, o que nós vemos aqui nesta manhã é uma pregação sobre o bom samaritano. Para entender essa mensagem, eu convido os irmãos, a ver bem o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu gosto muito, irmãos, na ministração da palavra, deixar bem claro, bem ciente do que se trata aqui. O que esta mensagem está dizendo em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo vai fazer algumas expressões para a igreja de Corinto,
uma igreja que discutia, que tinha problemas, desentendimentos, até na hora da ceia do Senhor, eles estão se desentendendo. Irmãos, e a Bíblia é bem clara, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para o Senhor Jesus Cristo. Para entendermos sobre este amor, Paulo vai dizer nas cartas de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, olha só, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, serei como bronze que soa, ou cimbalo que tine, ou seja, um sino que bate, que incomoda as pessoas. Bem, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver o amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado vivo, se não tiver o amor, isso de nada me adiantaria. Ou seja, alguém que deixaria o seu corpo para ser queimado vivo. Espera aí, isso não é uma expressão de amor? Paulo está dizendo que nada adiantaria se não tivesse o amor. Esse ainda não é do amor que Paulo está dizendo. Ele vai dizer assim, ainda, versículo 3, que eu retribua todos os meus bens entre os pobres, ou distribua os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse o amor, de nada me adiantaria. E vai dizer agora os atributos deste verdadeiro amor. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, a ciência também passará. Que amor é esse? A pergunta que fica no nosso coração: que amor é esse? Nesta época de Paulo, irmãos, eu preciso explanar esse assunto. É uma época da linguagem grega. Os filósofos entendiam de 4 qualidades de amor. A primeira é o eros. O eros é aquele que as pessoas têm de cunho sexual, de envolvimento de corpos. Em segundo, Paulo vai dizer, ou melhor dizendo, os filósofos, que é o amor filio. Que amor é esse? O amor amizade, o amor que você sente falta do outro de estar junto de você. E terceiro vai dizer sobre o amor, irmãos, que é marido e mulher, pessoas que estão ali ainda se doam, mas, irmãos, não tem esse amor sacrificial, que é o último e quarto amor que a igreja precisa ter, amor sacrificial. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo que esse amor, eu e você só temos ele quando temos Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê, irmãos? Porque o amor do Senhor Jesus, sacrificial, ele morreu para todos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nem aqueles que nós, irmãos, nós nem existíamos, nós nem estávamos aqui, e o amor do Senhor Jesus que estava nele, irmãos, já fez com que ele se entregasse por amor a mim e a você. É justamente desse amor que Paulo está expressando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Voltando no Lucas, no texto do capítulo 10, é justamente desse amor, irmãos, que Jesus está dizendo a este homem da lei. O que é este homem da lei? Era um homem que andava com a Bíblia debaixo dos braços. Era um homem que estudava a palavra de Deus. Era um homem que tinha toda a lei de Deus na ponta da sua língua. Era um homem que recitava a palavra de Deus. Era um homem dado ao texto bíblico, e toda a lei de Deus estava sobre o seu coração. Toda a lei de Deus estava sobre o seu coração. E nele dizia assim: bom, se a pessoa não me faz o bem, se a pessoa não me ama, não há interesse de eu amá-lo. Ele não gosta de Deus. Ele não pratica as coisas que eu pratico. Ele não tem o mesmo amor que eu, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas ele não ama o Senhor. O samaritano não veio de Deus. A expressão que estava nesse homem era essa. Quando ele viu Jesus apregoando desse amor sacrificial, o homem, irmãos, ele
teve um encontro com Jesus e disse: não é possível. Como pode, se ele é o Filho de Deus? Quem está entendendo a palavra, irmãos? Como pode esse homem vir aqui dizer que é Filho de Deus, pessoas que pecaram contra Deus, pessoas que faz tudo ao contrário da palavra, ele vir aqui pregar arrependimento, perdão e misericórdia? Talvez você não saiba, mas esse bom samaritano aqui é Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse texto aqui, irmãos, leva diretamente ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, Jesus estava dizendo em outras palavras: você pode entender da lei, você sabe todas as palavras antigas do Velho Testamento, de fato você carrega a Bíblia debaixo dos seus braços, você tem, irmãos, o chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia na ponta da sua língua, mas você não sabe o que é amor ainda. Louvado seja Deus. Irmãos, Paulo agora nesse texto de 1 Coríntios capítulo 13, vai dizer exatamente isso, irmãos, que todo esse amor que eu e você não temos, quando estamos em Jesus, somos capazes de perdoar uns aos outros, somos capazes de amarmos uns aos outros, somos capazes de nos doarmos uns aos outros, de quando ouvimos um irmão pedindo oração, porque a sua casa está de ponta cabeça, como o nosso irmão que saiu daqui com seu pai na UTI, o seu coração fica, irmãos, remexido, dói no seu coração. Este amor chama-se amor sacrificial, amor ágape. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é na minha casa, não é na sua casa, mas a dor é a mesma. Louvado seja Deus. O sentimento é o mesmo. Quando nós olhamos para essa mensagem, Jesus viu que ele não entendeu ou disfarçou-se. Por quê? Porque era um homem da lei. Quando a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica, não está dizendo para nós não estudar e examinar a Escritura, está dizendo que a lei por Deus imposta a nós, sacrifica nós, acusa nós, condena, porque nós estamos mortos nos delitos dos nossos pecados. Então a lei mata justamente isso. Ela olha para o irmão com desdenho, ela olha para o outro irmão, irmãos, com raiva, com ciúmes, com inveja. Por quê? Porque ele quer se igualar ou falar que eu sou melhor do que o outro. Então quando fala lei mata, irmãos, toda a lei que foi imposta lá no Velho Testamento, ela foi colocada sobre os ombros do Senhor Jesus, e sabemos o que aconteceu. Esta lei imposta no Senhor Jesus, todo o nosso pecado, toda a ira de Deus que estava sobre nós, então por causa da lei, irmãos, foi imposta sobre o Senhor Jesus. Mas graças a Deus tem uma boa notícia para você: se a lei mata, a Bíblia diz que o Espírito vivifica. Louvado seja Deus. E o que é vivificar? Louvado seja Deus. É a presença do Espírito Santo no nosso coração, que nos trouxe vida e paz com Deus. Louvado seja Deus. Nos trouxe regeneração diante do Senhor. Quem é o bom samaritano, então, irmãos, que encontrou este homem ferido? É Jesus. Jesus nos encontrou desta maneira. Louvado seja o nome santo do Senhor. Cada um com seus problemas, cada um, irmãos, com seus delitos, cada um com a sua preocupação. Você pode ver que não precisa fazer promessa nenhuma aqui, mas o Deus sabe, Deus poderoso sabe do jeito que nós passamos aquela porta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não conheço o seu problema, eu não sei a sua dor, eu não sei aonde você caiu, eu não sei o que machucou você, eu não sei o pensamento que está aí agora na sua mente, te condenando talvez, eu não sei o que está dentro do seu coração, mas a notícia boa para mim e para você é que Deus sabe, conhece e vê todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que nos encontrou caído, machucado, ferido, louvado seja o nome santo do Senhor, condenado por alguém, ou condenado pelos nossos pecados, condenado pela nossa própria mente,
repente nos encontrou no caminho, irmãos, e sangrávamos como ovelha que não tem nenhum pastor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele acolheu você, enxugou as tuas lágrimas, curou a sua ferida. Louvado seja o nome santo do Senhor, e chamou de filhos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este bom samaritano é Jesus, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, dentro desta mensagem, se Jesus não estivesse te encontrado, aonde você estava hoje? Se Jesus não estivesse me encontrado, aonde eu estava neste momento? Você consegue dar graças a Deus de Jesus ter te encontrado? Louvado seja Deus. Apesar das suas dificuldades, da sua dor, do seu sofrimento, dos problemas financeiros, louvado seja Deus, daquele sonho que ainda não se tornou realidade, você consegue dar graças a Deus. Jesus me encontrou, louvado seja Deus. Ele estendeu o braço para mim, louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus estava dizendo para este homem que não adiantava nada ele ter a lei na ponta da sua língua, ou seja, não adiantava nada ele julgar com a reta justiça dele, se não julgasse com a reta justiça do Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor, em outras palavras, estava dizendo assim: o seu coração é orgulhoso, porque não consegue perdoar aquele que te faz mal. Louvado seja o nome santo do Senhor. O seu coração está carregado de rancor, de raiva, de ódio, de ciúmes, porque colocou a sua vida em uma balança e olhou para o outro que não consegue. Em outras palavras, só eu posso curar o seu coração. Jesus estava dizendo isso, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E contou-lhe umas parábolas. Ele disse assim: senta aí, até agora eu ouvi, você veio me testar, mas as minhas palavras para você são: um certo samaritano. Irmão, falar isso para um judeu já estava atingindo o seu coração. Louvado seja Deus. Senta aí. Um certo samaritano, ele estava no caminho ferido. Sacerdote era um homem da lei. Sacerdote era um homem que carregava a palavra de Deus. Sacerdote era um homem que olhava para ele, igualava os outros. Ele tinha acesso ao Santo dos Santos. A Bíblia diz que por Jesus esse sacerdote passou, olhou o levita, porque era inimigo dos judeus, talvez com medo, talvez como seria visto vendo junto com aquele homem pecador, doente, machucado, e para ele, distante de Deus, negava o Senhor. Sabe o que aconteceu com ele? O sacerdote, que tinha a palavra na ponta da língua, foi embora. Sabe quem era o sacerdote ali? Eu e você. Louvado seja Deus. Agimos desta maneira porque a nossa carne condena, a nossa carne humilha, a nossa carne sobressai, e nós olhamos para o outro, irmãos, e queremos ou colocar ele abaixo de nós. É difícil sacrificar a nossa carne. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero acreditar que cada palavra que Jesus falava feria o coração do homem da lei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que adianta você saber a Bíblia capa a capa, mas não exercê-la. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que adianta você bater no peito e dizer: eu sou mais crente que o outro, mas não consegue ter o amor principal chamado sacrifício, o amor ágape. Louvado seja Deus. E, irmãos, o judeu olhou para Jesus sem resposta. O Senhor disse: vamos lá. Um levita passou por aquele lugar, ou seja, alguém que adorava, alguém que cantava, alguém que tocava um instrumento. Talvez o sacerdote não tinha ligação com o povo. Olha, irmãos, a inteligência, a sabedoria do verbo Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu estou sentindo a presença do Senhor para pregar esta palavra. Louvado seja Deus. Deus quer transformar o seu coração. Tem algum carrapicho que Deus quer tirar daí de dentro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, ele olhou para aquele homem, talvez ele não tinha compreendido. Vai chamar alguém agora que canta, que louva, que vivia dentro do cenáculo do templo, dentro adorando, e disse: um levita também. Quando ele passou, ele viu aquele homem naquela situação, com medo, virou as costas e foi embora.
E o homem estava lá sangrando, bateram tanto nele, estava quase morto. Jericó, irmãos, é uma cidade de deserto. Jericó está, irmãos, entre um lugar mais quente até hoje. Sabe que Jesus estava dizendo que eu e você estava nessa situação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantas vezes as pessoas olhavam para nós e não dava nada? Quantos que estão aqui que hoje poderia estar a noite inteira, passaram numa roda de samba, mas estão aqui esta manhã? Louvado seja Deus. Quantos que estão aqui que o seu coração ainda de vez em quando mexe por coisas mundanas? O Senhor está dizendo que Ele te quer na presença do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, o judeu, quando ouviu isso, já não tinha mais palavras. Ele olhou para o Senhor Jesus e vai dizer que naquele mesmo caminho passou, irmãos, olha que maravilha, um samaritano que era contra o judeu, olhou o judeu sangrando no chão, pegou ele, colocou em cima do seu cavalo. Oh, irmãos, que maravilha! Com o coração cheio, louvado seja Deus. A Bíblia diz que curou-lhe as feridas com vinho e com azeite. A Bíblia interpreta vinho diretamente ao sangue de Jesus vertido no madeiro da cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o azeite, irmão, é o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, que nos cura, que nos limpa, que nos faz, irmãos, ser purificados. Louvado seja Deus. Aquele homem samaritano pegou o judeu, colocou em cima do seu cavalo, antes de levá-lo, curou as suas feridas, enfaixou os seus machucados, limpou o seu rosto, procurou uma hospedaria, louvado seja Deus, levou o homem machucado à hospedaria, pagou pelo serviço e ainda adiantou o serviço mais alguns dias para que ele fosse cuidado, e disse: quando eu voltar, vocês estão entendendo a palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu voltar, eu vou pagar a você o que foi gasto a mais. Irmãos, e este homem que fez esse serviço para esse judeu machucado, este homem que curou as feridas desse judeu que estava condenado à morte, este homem que sarou as feridas, enxugou as suas lágrimas, tirou a poeira do seu rosto, colocou sobre o seu animal, levou uma hospedaria, está aqui esta manhã. Louvado seja o nome santo do Senhor, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele está aqui esta manhã. Nós estamos sentindo a sua presença aqui. Você não está sozinha, eu não estou sozinho, a igreja não está sozinha, a presença do Senhor está aqui esta manhã. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não importa de que maneira você esteja, sangrando, abatido, abatida, triste, mas como nós cantamos no hino 300, o crente vence a tristeza com os olhos da eternidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. O cristão vence, irmãos, as afrontas deste mundo, esperando a volta de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas viemos aqui esta manhã, cada um de nós carregando as nossas dificuldades, cada um de nós carregando as nossas dores. Hoje pela manhã, irmãos, eu não esperava, mas o Senhor nos usou poderosamente para fazer uma explicação à igreja. Irmãos, e eu vi que muitos irmãos que aqui estavam receberam a mensagem, e o Espírito Santo de Deus toca no meu coração para ensinar novamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia é bem clara, lá em Mateus, em todos os evangelhos vai dizer, mas em Mateus está bem claro, quando o Senhor está dizendo lá, o bom samaritano: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, nós estamos cansados, nós estamos tristes, nós estamos abatidos, problemas dentro da nossa casa, problemas no nosso casamento, problemas com os nossos filhos, problema com a enfermidade, problema que nós queremos ajudar o nosso irmão e não conseguimos. Então, quando ouvimos esta mensagem,
Vinde a mim, nós corremos para Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque estamos cansados, estamos sendo oprimidos, o pecado que nos assola, o nosso coração entristecido, as dificuldades da nossa vida. Então nós viemos correndo. Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. E ele vai concluir a mensagem, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. A conclusão desse texto é: Jesus vai dizer assim: tomai sobre si o meu jugo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tomar o jugo, irmãos, de manhã nós falamos isso. Jugo é uma espécie de madeira que vai nas costas do gado. É uma madeira, irmãos, que é colocado no pescoço do boi. Irmãos, Jesus está dizendo: o jugo, ou seja, a canga, coloque sobre as minhas costas, a sua não. Ele está dizendo: pegue, tomai sobre si o meu jugo. Louvado seja Deus. Ele não está dizendo: louvado seja Deus, tudo que você tem daqui, que eu vou resolver os seus problemas, eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo. Se pregaram isso para você, me desculpa, mas você foi enganada, você foi enganado. Louvado seja Deus. Quando o Senhor disse assim: tomai sobre si o meu jugo, Ele está dizendo: pegue todo esse peso que está em você e divida comigo. Louvado seja Deus. Por que dividir, irmãos? Naquela época Jesus está lembrando de um trabalho maravilhoso que acontecia. O boi mais velho carregava uma canga sobre as suas costas, e sobre as suas costas colocava uma carroça, o arado. E quando um boi era escolhido para assumir o lugar daquele que estava velho, o que eles faziam? Um fazendeiro pegava o boi novo, amarrava do lado do velho, ligava a canga do novo da do velho. Louvado seja Deus. E aquele boi saía arrastando o mais novo. Louvado seja Deus. Vocês estão entendendo a palavra? Louvado seja Deus. Quando o pequenininho se cansava, o caçula se cansava, irmãos, que maravilha, ele não tinha mais força, o boi mais velho olhava. Eu vivi na roça e sei, ele chegava a chorar, porque ele via que o mais novo não conseguia, era demais para ele. Então o boi mais velho parava, esperava, e quando ele estava descansado, o boi mais velho dava um passo, então o boi mais novo dava outro. Jesus está dizendo que para eu e você andarmos, temos que estar entrelaçado no Senhor. Louvado seja Deus. Temos que estar ligado, canga a canga. Louvado seja Deus. Jugo com jugo. Louvado seja Deus. É assim que andamos. Nós vencemos tudo isso, irmãos, porque em primeiro lugar Ele foi o bom samaritano. Louvado seja Deus. Em primeiro lugar, Ele doou a vida que você não tinha, Ele doou a vida que eu não tinha, a vida que estava morta nos delitos dos meus pecados, e jogado. Ele me viu sangrando, Ele te viu sangrando, Ele te viu perdida, Ele te viu perdido, Ele te viu sem história, Ele te viu esquecido, abandonado. Ele foi lá: irmão, mas eu sou crente há não sei quantos anos, eu também sou crente, a quarta geração de homem chamado crente, mas quando Jesus se apresentou a mim, eu tomei a minha canga e coloquei em Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a partir de então, eu comecei a dividir com o Senhor a minha dor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você veio aqui esta manhã com alguma dor, o Senhor está querendo dividir com você. Louvado seja Deus. Se você veio aqui esta manhã sendo assolado, chicoteado por alguma circunstância, louvado seja o nome do Senhor. O bom samaritano, que graças a Deus é pregado aqui mais uma manhã, está dizendo: dê-me aqui a sua mão. Louvado seja Deus. Ele é o braço estendido para você esta manhã. Louvado seja Deus. Aquele que venceu a morte e perguntou para a morte: morte, cadê os teus aguilhões? Louvado seja Deus. Ou seja, em outras palavras, Ele matou a morte. Louvado seja Deus. E ressuscitou. Louvado seja Deus. E está aqui esta manhã, querendo andar lado a lado com você. Louvado seja Deus. Talvez da sua vida cristã você já tenha esquecido o quão poderoso Ele é. Talvez você, por causa dos seus problemas e as suas dificuldades, você tenha esquecido
o quão maravilhoso Ele é. Louvado seja Deus. E você eu vou pregar o que o Espírito de Deus ministra no meu coração. Talvez você tenha dividido os sentimentos do seu coração e esquecido que a presença de Deus pode te socorrer esta manhã. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você tenha dividido o seu coração com o cansaço da sua vida. Louvado seja Deus. Seja de esposa, seja de mãe, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele está dizendo que não escolhe. Louvado seja Deus. Se você veio aqui cansada, se você veio aqui oprimido, se você veio aqui frustrado, se você veio aqui decepcionada, não, mas Ele te convida a juntar-se com Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. A andar do lado de Jesus. A sua maior necessidade é de Jesus sobre a sua vida. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, para encerrar, irmãos, que o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa alegria. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse homem foi encontrado, curado, foi restaurada a sua vida. Esse homem teve uma hospedaria e depois uma promessa que quando voltasse pagaria pelo valor que ficou a mais. E o que quer dizer essa mensagem, irmão André? É que o Senhor veio, andou por esta terra, calçou as sandálias da humildade, o chinelo da simplicidade, bebeu a nossa água, comeu a nossa comida, para se identificar com cada um de nós que estamos aqui. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, pelo menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. E chorou por quê? Porque Lázaro tinha morrido. Logo a expressão da morte de Lázaro é a mesma expressão da morte minha e sua. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós estávamos mortos nos delitos do nosso pecado, estávamos como mortos, mas o Senhor veio para esta terra e deu uma vida que não é daqui, chamada vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. João vai dizer que todo aquele que crê tem a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei o seu problema, eu não sei a sua dor e nem a sua dificuldade, mas de uma coisa eu sei, que se você dividir os seus dias com Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é aquele que não te abandona, vai para sua casa com você, passa a tua tarde com você, aonde você entrar Ele entra com você, aonde você pisar, oh, irmãos, aonde você pisar, Ele pisa com você. A dor que você sentir, Ele sente com você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque tem coisas difíceis demais para nós ouvirmos, também coisas difíceis demais para nós falarmos, mas se estamos com Jesus, Ele jamais te abandona. Louvado seja Deus. É um Senhor, é um Deus que não se estressa, não se cansa, não se fadiga, mas Ele cura suas feridas. Louvado seja Deus. E para isso Ele usa sua palavra. Eu, Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus, que é o bálsamo consolador. E eu sei que esta manhã o Senhor está curando feridas aqui. Louvado seja Deus. Eu sei que o Senhor está agindo na vida da igreja esta manhã. Louvado seja Deus. Tem feridas que precisam ser curadas, não é? O Senhor está dizendo pela sua palavra que nesse exato momento Ele está curando alguma ferida sua aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem feridas que precisam ser curadas, mas Ele não é alguém que chega, coloca o esparadrapo, não. Ele entra na divisão, a espada de dois gumes, ela vai na divisão da alma, a palavra de Deus, e ela cura, e esta cura acontece de dentro para fora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não importa que dor você sente, qual é a sua decepção, qual é a sua frustração, qual é o seu pecado, Jesus perdoa todos os nossos pecados, restaura, limpa, louvado seja Deus, cura os sentimentos do nosso coração, porque Ele é o bom samaritano. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é o sumo pastor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E está curando aqui esta manhã. Eu creio, irmãos, a hospedaria significa o tempo que nós estamos aqui. Aqui nós somos hóspedes, ou seja,
Hóspede é alguém que vai embora. Olha que palavra, irmão. Louvado seja Deus. Se você sente a mesma presença que eu estou sentindo aqui, clame, ora, Maranata, vem, Senhor Jesus, buscar a tua igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hóspede é alguém que vai embora. O Senhor está dizendo, em outras palavras, para encerrar esta mensagem, que aqui nesta terra nós somos hóspedes. O nosso lugar não é aqui. Ou seja, hóspede é alguém que está peregrinando, é alguém que está andando no vale, mas tem o porto desejado, tem a nossa chegada, e aonde a nossa chegada? Que ele virá em nuvens de glória. A Bíblia diz, Pedro vai dizer então, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estaremos indo para casa, louvado seja Deus, que seja hoje este dia, que seja agora, louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos partindo, vamos morar com o Senhor. Ficará aqui a sua dor, ficará aqui a nossa agonia, ficará aqui o luto, ficará tudo aqui, e então cearemos com o Senhor, e Ele nos receberá em sua glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 13, para encerrar. Acabou a revelação, acabou a profecia. Paulo vai dizer, hoje nós vemos esse Senhor como espelho enfumaçado. Nós vemos como alguém num espelho embaçado. Paulo vai concluir no finalzinho desta carta do amor, logo veremos face a face. Então tudo que era foi revelado, agora a profecia se cumpre, veremos o amor face a face. Louvado seja Deus. O amor que excede todo entendimento, o amor sacrificial, o amor ágape, o amor que foi capaz de se doar, o amor que limpou as nossas feridas e nos hospedou aqui e agora nos recebe em sua casa. Paulo está dizendo, este amor é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Em outras palavras, está dizendo, o bom samaritano é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Se você veio aqui esta manhã, assim como eu, precisando de ouvir a palavra, tem carregado sobre as suas costas um peso, o Senhor está dizendo que nunca Deus dá a nós peso que nós não podemos suportar. Nada que eu e você não podemos levar. O Senhor conhece os nossos limites. E se há sobre a sua vida alguma coisa que você está levando, é permissão do Senhor para a sua vida, é a sua cruz, carregue-a. Louvado seja Deus. Não é um peso se você dividir com o Senhor. Saiamos daqui esta manhã sabendo que cada passo que nós damos, o Senhor está do nosso lado. Aonde nós formos, o Senhor estará conosco. Aonde nós passarmos, o Senhor passará conosco. Esta é a mensagem, irmãos. Deus seja louvado. Amém.